Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, meu povo, com mais um Matsuda em Foco. Hoje na companhia do engenheiro agrônomo André Tadal, para falar de um assunto que é de interesse do amigo produtor, tem a ver com a produtividade, tem a ver com a lucratividade, a rentabilidade da propriedade rural, que é como aumentar a lotação dos animais na área. Então, para falar sobre esse assunto, a gente já começa esse bate-papo aqui com o André. André, em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao Matsuda em Foco mais uma vez. Bom dia, Alessandro. Sempre um prazer estar aqui, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo nas mídias, levando informação para o amigo produtor, para a amiga produtora, que é de extrema importância. A gente vê que são vários assuntos e com toda certeza são assuntos que podem ajudar o amigo produtor. A gente não tem a fórmula mágica, né, Alessandro? Mas o que a gente conseguir ajudar de longe, com certeza, às vezes fazendo visita em determinadas situações, a Matsuda ajudar da melhor forma possível a gente aumentar essa produção. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante e que com toda certeza o amigo e a amiga produtora que estão nos assistindo podem melhorar a sua situação realizando de forma correta, por exemplo, esse manejo da pastagem, que é extremamente importante. Vamos pegar daí, porque na verdade essa questão do aumento da produtividade por área, lotação, tem a ver com alguns fatores, a escolha da forrageira, por exemplo, a gente vai falar aqui, por exemplo, da MG12 Paredão, mas a questão do manejo em si é muito importante, né? Então, quais as práticas de manejo da pastagem podem ser adotadas para a gente aumentar essa lotação? Olha, Alessandro, para aumentar a lotação, que é um índice que o produtor ele visa muito, essa questão da lotação, se a gente pegar hoje a média brasileira de lotação, comparado com o potencial que a gente tem, é baixo, do ponto negativo, nessa questão de ser mais baixo, mas pensando de uma forma positiva, é uma oportunidade para o produtor, porque tem uma margem de crescimento dentro da propriedade dele, dentro da área dele, de crescer, de melhorar, então é um índice que o produtor busca essa melhoria. E com certeza uma das maneiras, existem algumas maneiras de você conseguir aumentar essa taxa de lotação, melhorar os seus índices, uma das formas é realizar o manejo de forma correta. Então hoje a gente vê muito produtoras pecando um pouquinho no manejo, e por isso a gente vê bastante pastagem degradada, uma um dos principais motivos que levam essa degradação da pastagem. E outra forma, além de adubação, divisão de pastagem, você consegue levar uma melhor eficiência dentro dessa sua área e, consequentemente, você consegue melhorar esse índice, que é um índice muito procurado, como eu já comentei, que é a questão da taxa de lotação. Agora, quando eu chego à conclusão que na minha área é possível realizar esse trabalho, ou seja, colocar mais animais, eu consigo aumentar essa capacidade produtiva da minha área, quais critérios que eu tenho que considerar para fazer esse planejamento na busca por essa lotação mais alta? Olha, Alessandro, o planejamento é extremamente importante nesse quesito de ter esse critério de como melhorar essa taxa de lotação, o que fazer. Então, o planejamento, o produtor sentar ali na sede, na sua casa, pensar a melhor forma possível de realizar isso, porque é uma oportunidade, como eu comentei, Então, às vezes você mexendo algo dentro da propriedade, colocar o manejo aí como exemplo, Eu já comentei que existem outras formas, como adubação, você melhorar a produtividade, melhorar a divisão, você melhora a eficiência do pastejo. Mas falando do manejo, que é um ponto-chave aí na questão da lotação, quando você ajusta o manejo, com certeza o produtor, quem está nos assistindo, vai concordar comigo, você ajustando o manejo, fazendo o manejo correto, é algo barato, que ele não vai ter um investimento alto, porque ele só vai controlar ali o manejo, vai conseguir fazer o manejo da forma correta. Consequentemente, com esse manejo melhor, ele vai ter uma melhor produção, vai conseguir fornecer um material de qualidade em quantidade da melhor forma possível, ele vai ser mais eficiente. Vem, com o final, o que o produtor quer chegar, onde ele quer chegar, é esse aumento da lotação. Então, você melhorando o manejo, que é algo, como eu comentei aqui, barato, você não vai ter um investimento alto, como, por exemplo, uma divisão de pastagem. Divisão, você melhora a eficiência do animal ali no pastejo. Você pode fazer isso para aumentar a lotação? Você pode fazer isso para aumentar a lotação, só que tem um investimento de cerca, de palanque, enfim, tem um investimento mais alto. E o manejo você ajustando, controlando a lotação da forma correta, manejo para altura, que a gente sempre comenta aqui nas nossas conversas, é algo que ele vai fazer corretamente, ajustar e vai aumentar essa taxa de lotação e lá no final vai pegar na rentabilidade no bolso do produtor. Mas como eu comentei, o início de tudo
é fazer esse planejamento, sentar, olhar as áreas, qual área que está ruim, qual área que está boa, definir, né, as estratégias, que área que ele vai entrar primeiro, qual que ele vai melhorar, como que ele vai melhorar, treinamento, né, explicando como que ele pode, a questão da adubação também influencia. Então o manejo, esse exemplo do manejo é muito interessante, né, quando a gente fala da taxa de lotação, ajustar essa taxa de lotação. E nesse planejamento é bem provável que ele vá ter que optar por uma forrageira mais produtiva, que oferte, porque a gente tem que pensar na lotação associada à oferta de comida para os animais, né, de forragem. E nesse sentido, por exemplo, tocando aqui no MG12 Paredão, não pode ser um material simplesmente produtivo, né? Mas tem que ser um material que também vise o desempenho individual dos animais e como um todo, né, do rebanho em si. Então, um material que tenha produção e também tem uma boa qualidade nutricional. Exatamente, são dois pontos que na hora de quem for reformar a pastagem, na hora de colher a forragem, o capim, né, qual cultivar, hoje existem inúmeras cultivares, é algo positivo porque você tem opções, né, dentro de características diferentes das áreas, mas pensando nesse quesito lotação, aumentar a lotação, melhorar a eficiência, hoje o produtor busca muito, né, essa cultivar de alta produção. E se a gente pensar, você comentou da MG12 Paredão, dentre todas as cultivares que a gente encontra no mercado, a MG12 Paredão é a cultivar que tem um maior potencial produtivo. E essa produção relacionada à lotação. O porquê? Porque se a gente pegar e fazer a conta de lotação, para ter uma estimativa, vai ter que ter e obter de números a quantidade de produção, né, que esse capim vai estar ali produzindo na hora, mas também vai ter que perceber, né, e ter a noção de quanto que esses animais pesam, quanto esses animais vão comer por dia, e a partir disso a gente consegue ter uma noção, né, uma avaliação de quanto que aquela pastagem, aquele piquete cabe de número de animais de cabeça. Então, por isso que é importante a gente ter esses índices na mão, esses números na mão, quantos animais pesam, quanto que eles vão comer, quanto de passagem que a gente está produzindo, para chegar num determinado número de taxa de lotação. E se a gente pensar que a produção, né, de capim influencia nessa taxa de lotação, a gente colocar um capim altamente produtivo, consequentemente você tem uma oportunidade maior de aumentar essa lotação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu vou falar da MG12 Paredão que tem esse alto potencial produtivo, podendo chegar a 35 toneladas de matéria seca hectareano. Que a gente tem que, e a gente sempre indica o produtor, traçar uma estratégia, porque você vai manter a quantidade de animais X lá durante todo o ano na MG12 Paredão? Não vai, você não vai conseguir. Concentra mais nas águas. Exatamente. Por isso que a questão do manejo, que eu comentei no início, é relacionado muito à pastagem degradada. Porque a gente vê muito esse erro, né? Eu vou colocar um número de animais ali na minha pastagem de paredão, na época das águas, e vou manter esse mesmo número o ano inteiro, independente da época do ano. E aí que começa a ter o problema, porque vai ter uma época do ano, né, época seca do ano, onde as condições de temperatura, luminosidade e umidade não estão nas condições ideais para o capim crescer. Não só o paredão, lógico, os pânicos máximos, né, em geral, megatirsos máximos em geral, tem essa concentração maior na época das águas, na época da seca, baixa produção, e por isso que a gente tem que tomar cuidado nesse manejo, nessa taxa de lotação. Então, no capim altamente produtivo, a gente consegue colocar mais animais por área, aumentar essa taxa de lotação. Mas quando chega numa época do ano que as condições não estão ideais, que o capim baixa essa produção, você concorda comigo que a gente tem que fazer alguma estratégia para melhorar isso daí, O que seria, André, o que é recomendado fazer? Porque assim, se a gente pensar, ok, vou pegar a reserva que sobrou do paredão e vou ensilar, tem custo, né? Talvez não seja o melhor momento para poder vender os animais, comercializar os animais naquele momento. Então, assim, qual que seria o caminho, qual que seria esse caminho para a gente ter uma alta taxa de lotação no período das águas e conseguir fazer uma boa gestão também da propriedade no período seco do ano? Aí relaciona o planejamento, né, desse produtor desde o início. Porque ele sabendo que esse capim vai produzir na época das águas, que é uma vantagem porque ele tem que utilizar essa pastagem na época das águas, então aumentar a lotação da melhor forma possível e ser intensivo essa época do ano. E ter uma estratégia para a hora que chegar na época seca do ano ele conseguir ou manter pode até manter o mesmo número de animais naquela área, só que aí ele tem que dar um complemento. Aí tem a questão, tem a silagem que tem um custo?
Tem a silagem, tem um custo, só que é uma forma de estratégia. Outra forma de estratégia é você ter outras pastagens, outros piquetes. Uma braquiária. Uma que distribui braquiária, melhor, né? exatamente. Aí você sequestra, né, entre aspas, pega esses animais do paredão ali que tava numa alta lotação, como o paredão começou a baixar a produção, você pega esses animais, vai pro piquete das braquiárias. Então é outra opção. Então tem inúmeras opções aí, por isso que o planejamento é importante para que a gente consiga manter, né? Não tem tem a questão da venda dos animais, que é outra opção. Sim. Então, vou planejar aqui para chegar numa certa época do ano, mesmo sabendo que às vezes o preço pode influenciar, mas planejar para chegar a uma certa época do ano, a gente baixa a taxa de lotação, porque a gente sabe que nesse período a minha produção de capim vai ser menor. E como a gente comentou aqui, né, produção totalmente relacionado a essa taxa de lotação, que é super importante para a gente controlar, né, essa questão da passagem degradada, que com certeza ninguém quer dentro da propriedade. A gente tem a questão também de depender muito de clima, às vezes é pego desprevenido, né? Questão de clima veranico, né? Mais longo, uma falta de chuva, uma geada, então acaba, às vezes, o produtor tendo essa dificuldade, mas, em geral, quem a gente vê o produtor que consegue se planejar, ter essa estratégia, principalmente na questão da taxa de lotação, ajuste de manejo, ele passa esse período crítico do ano, mais desafiador do ano, com mais tranquilidade. E por isso que esse tema é um tema de extrema importância, e a gente está sempre de portas abertas para trocar essa ideia, ver com o produtor, com a produtora, a melhor maneira para ele caminhar e ter manter essa boa taxa de lotação durante o ano todo. Maravilha. Fechamos aqui então. André, obrigado pela participação aqui no Matsuda em Foco. Obrigado você, Alessandro. Sempre um prazer. Bom dia a todos, boa tarde. Até logo. A gente fica por aqui. A você um abraço e até a próxima edição do Matsuda em Foco. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.